Olá, sou Marcos de Oliveira, sou doutor em Ciências, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre algumas causas secundárias de constipação, como a contração paradoxal, o excesso de fibras causando grande aumento do volume fecal e desordens metabólicas. Agora deixe seu like e se inscreva. A constipação causa distúrbios físicos e psicológicos e custos significativos devido à investigação em busca de diagnósticos e medicamentos utilizados. Apesar disso, apenas 1/3 das pessoas que sofrem de constipação procuram ajuda médica. De qualquer maneira, centenas de milhões de dólares por ano são gastos em laxantes e medicamentos. Uma causa da constipação é a chamada contração paradoxal, na qual alguém se esforça para que as fezes sejam liberadas, porém a musculatura do reto se contrai, impedindo a saída. Para essa situação, o tratamento deve ser fisioterápico para corrigir os movimentos. Trata-se do biofeedback anorretal utilizado na reabilitação do conjunto de músculos e ligamentos que fazem a sustentação dos órgãos pélvicos, como a bexiga, o útero e o reto. Em uma direção completamente oposta, em muitos estudos, a diminuição de fibras consumidas diminuiu os sintomas de constipação e a exclusão total das fibras eliminou totalmente a constipação e os sintomas associados a ela, como por exemplo inchaço, desconforto abdominal, dores, irritações, foram eliminados com a cessação do consumo de fibras. Isso parece contraditório, porém é real e está bem estabelecido. Em situações bem comuns, o grande volume formado pela matéria fecal aumenta as dificuldades de eliminação das fezes e o consumo de vegetais tende a aumentar esse volume. Claro, uma tentativa de regularizar a função intestinal passa pela suplementação de magnésio, principalmente porque os alimentos ingeridos não possuem quantidades suficientes de magnésio. O Brasil é declarado pela Organização Mundial de Saúde como pobre em magnésio. Formas de magnésio quelato, magnésio dimalato e magnésio citrato podem ser muito eficientes, não como laxantes, e sim na regulação da função intestinal. Muitos se livraram da constipação crônica se tornando praticamente carnívoros, ou seja, comendo alimentos sem fibras, sendo essa uma situação drástica. No geral, quem não se beneficia das intervenções com fibras, água e laxantes acaba partindo para exames mais aprofundados, começando com exames de sangue, colonoscopia ou radiografias com enemas de bário. Esses testes são úteis para separar a constipação crônica e idiopática, aquela dissociada de outras doenças, da constipação secundária, que envolve causas anatômicas e fisiopatológicas mais complexas, como a existência de tumores. Lembrando que o sangue vivo nas fezes está normalmente associado a condições benignas, como o sangramento de hemorroidas. De uma maneira geral, desordens endócrinas e metabólicas podem ser a causa de uma constipação crônica secundária. Patologias como diabetes, acidose renal tubular, hipotireoidismo e desidratação. Se você tem esses distúrbios combinados com constipação, procure um especialista. Por exemplo, os diabéticos tipo 2 podem perder a sensibilidade relativa à pressão exercida pelo esfíncter anal e assim não percebem a existência do volume fecal e por isso não se prontificam sequer a tentar eliminar a matéria fecal. Essa condição é avaliada pelo exame de manometria anorretal, no qual um dispositivo é introduzido e exerce uma pressão controlada para se obter uma estimativa da sensibilidade do paciente a uma medida que a pressão é aumentada. Nessa condição, um tratamento por eletroestimulação endoanal considera a reabilitação do conjunto de músculos e ligamentos que fazem a sustentação dos órgãos pélvicos, como a bexiga, o útero e o reto. A hipotireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune
na qual todo o organismo funciona lentamente, havendo uma diminuição da motilidade intestinal associada à disbiose e à constipação. Devemos ressaltar que a disbiose e a permeabilidade intestinal são normalmente anteriores ao hipotireoidismo. Proteínas ou fragmentos de proteínas atravessam entre as células que recobrem a parede intestinal, provocando uma resposta de ataque aos tecidos da tireoide. O controle desse hipotireoidismo com a suplementação normalmente de T4 poderia, em princípio, resolver essa constipação, porém a disbiose também deve ser tratada. A morfina é um opioide forte utilizado no tratamento da dor em pacientes oncológicos e causa constipação secundária na maioria desses pacientes. A morfina se liga aos receptores opiáceos, reduzindo a motilidade do intestino e causando constipação. O glúten do trigo e a caseína do leite A1A1, encontrado no mercado, produzem respectivamente gluteomorfinas e beta-casomorfina 7. São moléculas que se ligam a receptores de opiáceos no intestino e reduzem a motilidade intestinal, causando constipação, como se fosse a morfina. Nessas condições, a exclusão do trigo e a substituição do leite, passando-se a utilizar leite A2A2, pode ser a solução. Leite de cabra, ovelha e búfala são A2A2. E também existe, em menor quantidade no mercado, o leite A2A2 de vacas. O leite a ser evitado é o de vacas A1A1. No leite A1A1, a beta-caseína sofreu uma modificação cerca de 5.000 anos atrás, na qual o aminoácido 67, que era a prolina, foi substituído pela histidina, que ao ser metabolizada gera histamina, que deveria regular a resposta inflamatória. Porém, nessa condição vai causar uma desorganização na função do intestino grosso, além de muitas outras respostas autoimunes. Outra causa de constipação é a suplementação de cálcio e ferro. O cálcio utilizado isoladamente para tratar osteoporose causa constipação e aumenta o risco cardiovascular. O cálcio presente na alimentação é suficiente e a absorção depende de níveis adequados de vitaminas D3 e K2, M e K7. O sulfato ferroso, antes recomendado a grávidas, também causa constipação severa. É melhor utilizar um complexo de ferro, como ferro carbonila, e não sais ferrosos. No geral, a má alimentação, a desidratação e a falta de atividade física são apontadas como as causas mais comuns de constipação, mas nem sempre esse é o caso, principalmente se as causas forem secundárias. Se necessário, procure o seu especialista. Deixe o seu like, se inscreva, divulgue o conteúdo para a sua comunidade. Vamos construir nossa Zona Azul de saúde e longevidade. Muito obrigado a todos que assistiram. Até o próximo vídeo.